Muito bem, Vingadores Ultimato já estreou, já tem mais de uma semana, já fez 2 bilhões aí no mundo, já passou Titanic, tá nas costas do Avatar, e eu acho que já deu tempo de todo mundo poder ver esse filme, né? Eu escrevi sobre esse filme, escrevi um longo texto, uma longa crítica desse filme, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ler. E eu nunca falei sobre isso, mas eu também tenho lá no meu blog, eu escrevi sobre todos os outros filmes da Marvel. Eu vou deixar o link para todos eles aqui na descrição, caso você queira dar uma conferida. Então, aproveitando isso, eu resolvi voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre o Ultimato, dessa vez com spoilers. Então eu vou deixar bem claro, se você ainda não assistiu ao filme, foge e volta só depois, porque esse vídeo aqui vai ter spoiler do filme. Uma coisa que eu gostei no filme é que eu acho que o roteiro e a trama muitas vezes tomam caminhos que o espectador não espera. E mais do que isso, tem várias coisas que a gente já espera desse filme, por ser um filme de super-herói, por já ter uma formulinha pré-determinada, mas o roteiro consegue desenvolver essas questões de uma maneira inesperada. O que eu quero dizer com isso? Vamos tomar, por exemplo, alguns personagens. Esse filme, ele tem várias coisas que eu, pessoalmente, não imaginava que esse filme fosse levar até o final. Por exemplo, o Hulk inteligente. Ao contrário das outras versões, uma coisa que me incomodava muito nesse Hulk dos filmes da Marvel é que eu gostava do Hulk por ele ser não um super-herói, mas uma doença. E esses filmes da Marvel, eles acabaram tratando o Hulk muitas vezes como um personagem bem-humorado. Eu sei que isso muitas vezes vem dos quadrinhos, mas eu, pessoalmente, prefiro a dimensão dramática, trágica pro personagem. E esse Hulk desse filme aqui, ele me surpreendeu porque eu gostei muito do personagem e eu senti que, embora ele tenha um senso de humor que não tinha nas outras versões, e que é muito característico do Bruce Banner, do Mark Ruffalo, eu achei que esse Hulk aqui, ele me soou como uma expansão orgânica, um amadurecimento bem convincente do Hulk que a gente viu nos outros filmes. Faz todo sentido, o Bruce Banner, ele depois de um tempo, ele encontrou um equilíbrio entre o Bruce Banner e o Hulk, fera, monstruosa, verde e tal, e conseguiu criar uma amálgama desses dois. E ele não é só um personagem bem-humorado, ele tem momentos trágicos também. Quando ele recebe a notícia de que a Viúva Negra morreu, por exemplo, a reação dele foi a que mais me tocou, porque a gente lembra lá dos Vingadores 2, teve aquele infame romance ou sugestão de romance entre o Bruce Banner e a Viúva Negra. Na época não funcionou, mas aqui o filme consegue criar uma amarra que pra mim funcionou bem. Outra coisa que eu não esperava que esse filme fosse levar adiante é o Thor. O Thor lá do Thor Ragnarok, como a gente viu, passou a ser um Thor muito mais debochado, muito mais sarcástico. E esse filme aqui, ele conseguiu criar uma expansão também do Thor, que pra mim funcionou bem. Esse Thor meio Big Lebowski, meio Jeff Bridges, ele tá numa pose que a gente não esperava do Thor, dado os outros filmes. O Thor, ele sempre foi aquele personagem galanzão, Chris Hemsworth, bonitão e tal, e esse filme aqui, ele tá com sobrepeso e ele tá traumatizado pelo que ele não fez no final do Guerra Infinita. Ele vive com o peso de não ter conseguido matar o Thanos e de ter matado o Thanos depois da cagada já ter sido feita. Quando a gente reencontra o personagem, ele tá debochado, fanfarrão e tal, mas assim que ele ouve a palavra Thanos pela primeira vez, ele muda o tom de voz dele. Ele sai de um tom de voz bem mais leve, bem mais debochado, pra ir pra um tom de voz mais trágico e mais pesaroso. Eu gosto muito dessa evolução do Thor e o filme leva ela até o final, inclusive a ponto dele liderar, ou não liderar, mas co-integrar os Guardiões da Galáxia. Inclusive eu tô curioso pra ver o Guardiões da Galáxia 3, como é que vai ser com o Thor, essa dinâmica e tal. Outra coisa que me surpreendeu logo no começo do Vingadores Ultimato foi o Thanos, porque eles matam o Thanos logo no início do filme. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Isso daí, inclusive, eu acho que é uma quebra de expectativa em relação à estrutura clássica dos filmes de super-herói. A maioria dos filmes de super-herói a gente vê os super-heróis caçando o super-vilão. E nesse filme aqui a gente tem isso, mas é de uma maneira inesperada. E é de uma maneira que eu, pelo menos, achei válida, achei digna, não achei que foi algo de graça. Matar o Thanos pra depois ressuscitar ele. Até porque ele não é ressuscitado, ele é trazido de uma outra versão dele. E é legal isso, porque você sai daquele padrãozinho do filme de super-herói de todos os heróis ter que ir atrás do vilão. Nesse filme aqui, ele passa a maior parte do tempo se concentrando não nos heróis caçando o vilão, mas nos heróis tendo que se virar pra desfazer o que o vilão fez, o que o vilão já fez. Eu acho isso interessante, e a partir daí eu gosto muito
da dinâmica que o filme assume de ser um filme de viagem no tempo. Porque a partir daí, o filme permite que os roteiristas e os diretores brinquem com várias coisas que já aconteceram nos filmes passados da Marvel. E eu achei que isso é uma desculpa muito bem-vinda e muito funcional pro filme poder exercitar o fanservice, que é uma coisa que muitas vezes eu reclamo, mas esse filme aqui ele consegue encontrar uma base, uma âncora bem justificável para esse tipo de coisa. Por exemplo, os heróis eles têm que caçar as joias do infinito. As joias do infinito estão espalhadas ao longo de vários momentos dos outros filmes da Marvel. Então, se eles vão viajar no tempo para caçar as joias do infinito, nada mais natural do que eles encontrem vários momentos emblemáticos de outros filmes, como por exemplo, a batalha no final dos Vingadores, o primeiro lá, a abertura dos Guardiões da Galáxia, até mesmo momentos que eu nem sabia que poderiam ser importantes, como por exemplo o Thor 2, que é um dos filmes mais fracos e mais esquecíveis da Marvel. Nesse filme aqui, ele desempenha uma função importante. Então, o segundo ato do Ultimato, ele é praticamente um imenso fanservice, mas ele consegue encontrar razões para isso. E me emocionaram com isso, porque não é fácil você construir um fanservice que funcione. Eu gosto muito, por exemplo, nos Vingadores 1, quando eles voltam àquele filme, eu acho muito interessante porque tem um momento onde a gente vê uma gag do Hulk descendo umas escadas, e nesse momento a gente percebe como que o tempo passou, como o personagem amadureceu. Então quando a gente vê essa gag, a gente fica com um sentimento de, porra, os tempos mudaram, naquela época tudo era mais simples, era mais leve, era mais divertido, era mais descompromissado. E hoje em dia, o Thanos, ele trouxe uma atmosfera muito mais sombria, muito mais urgente. Então esse contraste do passado com o presente funciona muito bem no filme. E eu gosto muito também porque, como eu falei, é difícil você criar fanservices que sejam naturais, que sejam orgânicos. Então quando eu vejo, por exemplo, quando o Capitão América pega o elevador e existe uma menção à cena do elevador lá do Capitão América 2, eu fiquei assustado porque eu achei que o filme fosse se limitar a isso, apenas a recriar uma cena de ação. E aí o filme consegue encontrar um gancho, uma âncora, no plot lá do Capitão América 2 que funciona muito bem. O Capitão América, ele chega pros vilões e fala, "Hey, Hydra." Funciona, o filme não se limita apenas a recriar momentos dos filmes anteriores. Ele consegue criar uma base específica muito boa, que eu acho que funciona muito bem. Quando o Capitão América, no final do filme, pega o martelo do Thor, é uma cena que empolga muito, porque ela tá presente num momento chave da trama. Se ela tivesse lá no início do filme, provavelmente ela não teria o mesmo impacto. E mais do que isso, eu lembro dos Vingadores 2, tem uma cena do Capitão América tentando pegar o martelo do Thor, e o martelo do Thor ele dá uma leve remexida. Ou seja, você vê essa leve remexida se transformando no Capitão América pegando o martelo do Thor anos depois, você vê que uma pista já estava plantada lá atrás. E esse filme, como não poderia deixar de ser, ele é o encerramento de vários arcos, de vários outros filmes da Marvel. Então, uma coisa que eu admirei imensamente nesse filme é perceber como que o filme consegue dar um ponto final a várias histórias que a gente viu há tantos anos atrás. A que mais me impactou, obviamente, foi a do Tony Stark, porque é uma morte digna pro personagem. Você sente que não é uma morte gratuita, que só mataram o personagem pra tirar ele de cena. Não. Existe um peso construído ao longo de 11 anos de Tony Stark. No início desse filme, no Ultimato, o Tony Stark ele é um personagem bem egoísta, bem preocupado com ele. Toda a motivação de vida dele, a escala mundial e tal, ele já perdeu no Guerra Infinita. Então nesse filme aqui ele resolveu tomar uma vida mais minimalista, e ele não quer, ele tem medo de que alguém tire essa vida dele de uma maneira cruel. E no final do filme me encanta muito, que também uma coisa que é óbvia é você perceber como é que lá atrás o Homem de Ferro ele era um cara arrogante, ele falava eu sou o Homem de Ferro pra ser o cara que todo mundo ia bajular, e nesse filme aqui ele fala as mesmas palavras, só que conferindo um sentido novo a essas palavras. Ele morre como herói, não como um cara que todo mundo vai adorar. Ele morre fazendo em prol de um bem maior. Eu acho isso admirável. O Homem-Aranha, lá no filme dele, o De Volta ao Lar, tem uma hora onde o Tony Stark ele vai abrir a porta do carro e o Peter Parker acha que o Tony Stark tá dando um abraço nele. E ele não tá dando. Então nesse filme aqui me encanta muito quando o Tony Stark ele vai lá e dá um abraço carinhoso no Homem-Aranha. Esse filme ele consegue dar continuidade a vários arcos que a gente achava que não tinham mais pra onde ir, consegue encerrar o arco do Tony Stark brilhantemente, me lembrou muito o Logan nessa questão. A Viúva Negra, eu não sei, eu ainda tenho que pensar um pouquinho mais nela, eu acho que me soou
um pouco aleatória a morte dela, poderia ter sido o Gavião Arqueiro perfeitamente, mas enfim, me emocionou pra caramba, me emocionou a reação dos outros Vingadores, principalmente do Hulk, e o Capitão América, pra encerrar. O Capitão América, eu acho que foi o fim perfeito, porque conseguiu encerrar a história do Capitão América sem necessariamente matá-lo. A gente sabe que o arco dele se completou, tanto é que ele passa o bastão agora pro Falcão, e eu acho que faz todo sentido isso. E no final do filme, quando ele consegue voltar lá pro passado e ficar lá no passado pra reviver o que ele perdeu com isso tudo, eu acho bacana porque é o encerramento de um arco vindo depois de muitas perdas, e agora o Capitão América, ele merece esse final carinhoso com o amor dos anos 40 dele. Eu acho que é um final digno pro personagem sem necessariamente ser uma tragédia. Por mais que existam vários filmes e vários anos e vários universos e mundos, o que fez a gente se apegar tanto a esse universo da Marvel não foi essa grandiosidade, foram os personagens. A gente passou a gostar dos personagens. E eu gosto muito que no final desse filme, do Ultimato, lá na hora do funeral do Tony Stark, existe um momento onde os irmãos Russo, eles vão passando um longo traveling com a câmera e vão enfocando as reações de cada personagem. Eles vão mostrando cada um dos personagens, os Guardiões da Galáxia, a galera do Pantera Negra, a galera do Doutor Estranho, a galera do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América, do Homem-Formiga e de vários personagens, do Homem-Aranha. Então a gente vai vendo todos os personagens que participaram desse universo Marvel. Isso me lembrou muito, inclusive, o final do Harry Potter. No último filme, tem um momento, o último plano do último filme, termina com o David Yates enfocando o Harry, a Hermione e o Ron. Essa escala mais intimista tá presente nos Vingadores também. Então é isso, eu acho que o Vingadores Ultimato ele consegue encerrar várias pontas que a gente nem sabia que tinham ficado soltas ao longo desses anos todos, e é por isso que eu acho que o filme funciona muito bem. Ele é um fanservice, mas ele consegue ser um fanservice direito, encerrando todo esse arco de não sei quantos filmes e 11 anos, mas funcionando também como filme. E é isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Vingadores Ultimato, com spoilers, diga aqui nos comentários, seja respeitoso, e é isso, um grande abraço e até a próxima.